Bom dia a todos. Com a presença do conselheiro Lúcio Albuquerque, conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Josué Filho, conselheiro Ari Moutinho Júnior, conselheiro Raimundo Miquiles está na porta. Presença do procurador-geral. A quórum, prossigo e dou por aberta a 37ª sessão ordinária do Egrégio Tribunal Pleno. Em discussão, as atas da 37ª sessão administrativa e 36ª sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2013. Aprovadas. Fase de indicações e propostas. Nesta fase, eu quero pedir autorização ao Egrégio Tribunal Pleno para participar do 13º Seminário Binacional de Gestão Pública Municipal a ser realizado em Lisboa, Portugal, no período de 4 a 8 de novembro de 2013. Em discussão. Presidente. Com a palavra o conselheiro Josué Filho. Ao cumprimentá-los, ouso propor que Vossa Excelência se faça acompanhar do decano. Conselheiro Lúcio Albuquerque. Para mim será um grande prazer. Em discussão. Em votação. Conselheiro Júlio Cabral. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com Vossa Excelência. Conselheiro Ari Moutinho Júnior. Pleno acordo. Muito obrigado pela parte que me cabe. Aprovado. Ainda na fase de indicações e propostas, eu gostaria apenas de lembrar mais uma vez, nós estamos no nosso prazo limite. Os currículos e as fotografias dos nossos homenageados do dia 14 de outubro. Se nós não tivermos esses currículos até o final desta semana e estas fotografias, praticamente estará inviabilizada a confecção do folder daquela solenidade. O meu já foi entregue hoje, Excelência. Obrigado, conselheiro. Presidente, quanto a mim, Saúl Benchimol em memória de Homero, fotos e currículos enviados. Ok, Excelência. Obrigado. Expediente do deputado Luiz Castro, do PPS, nos seguintes termos. Ao cumprimentar Vossa Excelência, parabenizo pela assinatura do protocolo de entendimento dos trabalhos celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, compromisso que autorizará esta Corte de Contas a auditar o Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social do Amazonas, PROCOFINS, e o Programa de Educação da Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, subsidiados pelo Banco Interamericano, BID. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e respeito. Então, o deputado parabeniza o tribunal por estes protocolos firmados. Expediente do conselheiro Raimundo Miquiles, solicitando prorrogação de vista no processo 4.160 de 2013. Expediente da Câmara Municipal de Silves, dando conhecimento ao Egrégio Tribunal Pleno que, na sessão ordinária de 15 de julho de 2013, decidiu aprovar com ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Silves, relativo ao exercício de 2007, rejeitando o parecer prévio de 2 de maio de 2013, que recomendava a desaprovação das contas do referido município. Portanto, a Câmara Municipal de Silves, contrariando o parecer do tribunal, aprovou as contas do prefeito Moisés Assayag, relativas ao exercício de 2007. Expediente da Câmara Municipal de Tabatinga, informando que, na reunião de 20 de agosto de 2013, decidiu desaprovar as contas da Prefeitura Municipal de Tabatinga, referente ao exercício de 2004, de responsabilidade do senhor Raimundo Nonato Batista de Souza, aprovando o parecer, ou acatando o parecer prévio do Tribunal de Contas, que também recomendava a desaprovação daquelas contas. O que é isso?
Expediente do Amazonprev, nos seguintes termos. Em recente manifestação, nos termos do parecer 13 de 2013 da Procuradoria-Geral do Estado em anexo, aquela Procuradoria se pronunciou pela possibilidade de ser dado prosseguimento aos processos de aposentadoria dos servidores vinculados à Lei 2.624 de 2000, tendo em vista a decisão número 164 de 2012 do Tribunal de Contas do Estado, que, com base na decadência administrativa e o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, manteve o enquadramento promovido pela referida norma para fins aposentatórios. Anteriormente, em razão do parecer 2 de 2012 da mesma Procuradoria, os processos desta natureza estavam sobrestados, em razão da recomendação contida na referida manifestação acerca dos servidores integrados por meio do Decreto 21.712 de 2001, não detentores da estabilidade excepcional do artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias, em razão da declaração de sua inconstitucionalidade nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, cuja decisão atualmente ainda não transitou em julgado. Por força do disposto no artigo 3º da Lei 1.639 de 83, segundo o qual os pronunciamentos da Procuradoria-Geral do Estado nos processos submetidos a seu exame e parecer esgotam a apreciação da matéria no âmbito da administração estadual, esta Amazonprev, como órgão consulente, está vinculada aos termos do referido parecer número 13 de 2013. Desta feita, registramos que os processos de aposentadoria e as pensões decorrentes dos servidores alcançados pela Lei número 2.624 de 2000 e o decreto já citado passarão a ser concedidos novamente por este regime próprio, com base na decisão número 164 de 2012, sendo submetidos regularmente a esta Corte de Contas para exame de sua legalidade e registro. Ressaltamos, no entanto, que, em razão do entendimento reiteradamente manifestado pelo INSS, no sentido de considerar tais servidores vinculados ao RGPS, negando em consequência a emissão de certidão de tempo de contribuição para a concessão de aposentadoria por este RPPS, é provável que os processos de aposentadoria sejam instruídos sem o referido documento, sendo substituído pela carta de indeferimento daquela autarquia federal, acompanhada dos atos de admissão, contratação e financeiros, no intuito de dar prosseguimento aos processos quando possível. Bom, eles alegando esta nova decisão do Tribunal de Contas, que é uma decisão que acolhe o posicionamento da primeira Câmara deste Tribunal, fundamentos da decadência administrativa e no princípio da dignidade da pessoa humana, proteger as garantias da Lei 2.624, manter o enquadramento para fins aposentatórios. O Tribunal Pleno, em decisão de agosto de 2012, acatando proposta de voto da auditora Yara Santos, por maioria, porque foram vencidos os conselheiros Lúcio Albuquerque e o conselheiro convocado Mário Filho, eles, então, com esta decisão, estão agora informando ao tribunal que vão retomar as aposentadorias dos servidores que foram enquadrados por aquela lei que está sendo discutida ainda no Tribunal de Justiça. O que, na minha análise, é péssimo para o Tribunal de Contas, porque visivelmente inconstitucional, aquela lei, inclusive, já tem a sua declaração pelo Tribunal de Justiça pela inconstitucionalidade, embora não haja trânsito em julgado, mas eles estão alegando a existência de uma decisão do Tribunal de Contas para dar prosseguimento e encaminhamento ao Tribunal de aposentadorias baixadas através do Amazonprev, pelo regime, quer dizer, servidores enquadrados, e que nós todos sabemos que esse enquadramento é inconstitucional, e que eles estarão dando continuidade à instrução da aposentadoria, encaminhando ao Tribunal de Contas. Mas o mais grave disso, na minha opinião, é o fato de que eles estão alegando uma própria decisão do Tribunal de Contas para assim proceder. Ela, de fato, existe, é a decisão citada, que acatou o posicionamento da primeira Câmara com base na decadência administrativa e princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.
e protegendo as garantias asseguradas aos funcionários vinculados pela Lei nº 2.624/2000, que provavelmente será declarada inconstitucional. Mas eu estou dando conhecimento disto aos senhores conselheiros. Quem subscreve, por favor? Amazon Prev. Silvestre Castro Filho. Eu gostaria de ter cópia desse material. Eu vou pedir ao secretário que distribua a cópia a todos os conselheiros e auditores. Ainda nesta fase de indicações e propostas, senhores conselheiros, quero informar que, a partir do dia 1º de outubro de 2013, todos os processos físicos e eletrônicos passarão a ser tramitados somente pelo sistema chamado SPED. A vantagem disso, primeiro, é que haverá uma única base de dados de tramitação de todos os processos do Tribunal de Contas, porque estava havendo duplicidade, até porque há um período de transição. Então, informo que, até o dia 27 de setembro, a tramitação será possível pelo sistema antigo, 27 de setembro, que é uma sexta-feira. No dia 28, 29, sábado e domingo, e no dia 30, não se poderá mais fazer tramitação alguma envolvendo o sistema antigo. E, a partir do dia 1º, somente o SPED será utilizado para a tramitação de processos no âmbito do Tribunal de Contas. Todos os servidores já tiveram a oportunidade de serem treinados para essa nova sistemática. Senhor presidente, A palavra ao conselheiro Raimundo Miquini. é só para aproveitar o assunto, SPED, é que, por exemplo, processos que estão no sistema e que são trabalhados no âmbito dos gabinetes e talvez no âmbito do controle externo, ao que me consta, eles não são utilizados, esse trabalho não é utilizado para efeito de produtividade, né? Está fora daquela portaria baixada por Vossa Excelência. Então, eu gostaria que Vossa Excelência determinasse ao setor competente que verificasse a possibilidade de incluir também esse trabalho, porque, de qualquer maneira, são trabalhos que são feitos pelos técnicos, pelos assessores de gabinete, na instrução, preparando o relatório, só que esse trabalho todo não é considerado para efeito de produtividade, não conta ponto, né? Então, eu peço a Vossa Excelência que determine Isso já está sendo... oportuna a trabalho intervenção. nesse sentido. É oportuna a intervenção de Vossa Excelência, porque isso já está sendo providenciado, inclusive agora, com a unificação dos sistemas, porque o difícil era o controle, isto já está sendo, evidentemente, providenciado. Mas tem razão, Vossa Excelência, e isso já era uma preocupação nossa. Ainda sobre esta área, eu devo informar os senhores que nós precisamos prorrogar, mais uma vez, o prazo para envio dos atos jurídicos pelo sistema e-Contas. Todos esses expedientes que estão aqui nas minhas mãos solicitam ajustes, prorrogação de prazos, porque é uma novidade, né? Todos sabem que, pelo e-Contas agora, todos os atos jurídicos devem ser encaminhados por meio eletrônico. É uma fase de transição complicada e, na minha análise, nós precisamos desta prorrogação mais uma vez. Inclusive, eu proponho já um calendário que seria o seguinte: até 30 de outubro, nós permitiríamos o encaminhamento de todos os atos relacionados a janeiro até agosto. Os atos de setembro seriam encaminhados até 29 de novembro, os atos de outubro até 30 de dezembro, os de novembro seriam até 29 de janeiro e os de dezembro seriam encaminhados até 3 de março, para igualar a questão da prestação de contas. E é essa a proposta que eu faço a Vossa Excelência. Em discussão. Em votação. Conselheiro Lúcio Albuquerque. De acordo. Conselheiro Júlio Cabral. De acordo, Excelência. Conselheiro Raimundo Miquini. Estou de acordo. Conselheiro Júlio Com Vossa Pinheiro. Excelência. Conselheiro Josué Filho. De acordo. Conselheiro Ari Motinho Júnior. A unanimidade nos termos propostos. E só para aproveitar o assunto também, conselheiro, eu não sei se já está na programação da Escola de Contas, mas eu gostaria de propor
um treinamento, primeiramente para os técnicos do controle externo, sobre o manejamento do AF, né? Porque o E-Contras vai estar ligado, conectado ao AF, né? E existem várias peculiaridades no sistema AF, em que me parece que foge ao conhecimento dos nossos técnicos, né? Então, me parece que seria necessário um treinamento, né, uma programação de treinamento para os nossos técnicos, para o acesso, para o manuseio desse sistema implantado no Estado, né? Que o AFIM deve ser uma cópia do AF, né? Então, se você treinar o AF, consequentemente, estará treinado também para o AFIM. Tem uma ferramenta, por exemplo, no AF, que talvez seja não seja do conhecimento do órgão de controle externo, que agora é a conciliação bancária. Cadê o pessoal do controle externo? Viu, Gilson? Que a conciliação bancária hoje é feita online também, no sistema AF, né? E que foi até difícil, por exemplo, eu questionar num processo, primeiro porque eu não sei realmente manusear o AF, né? E aí eu tive que buscar auxílio lá na Comissão das Contas do prefeito para me auxiliar nesse trabalho. Então, seria interessante que houvesse essa programação de treinamento para os nossos servidores, os servidores do controle externo, e depois também no pessoal do gabinete, né, que vai, naturalmente, quando chega uma prestação de contas, pelo menos lá no meu gabinete, eu tenho que examinar se está de acordo, se os balanços e os relatórios estão de acordo. Gostaria que Vossa Excelência programasse... Está presente o coordenador da Escola de Contas, ouviu o pleito de Vossa Excelência, na minha opinião, totalmente procedente, e eu vou tratar disto oportunamente com o conselheiro Júlio Pinheiro, para que nós possamos ofertar esse curso aos interessados. Senhor presidente, mas já posso adiantar que não haverá nenhum empecilho por conta da Escola de Contas e já, tal qual fizemos aqui o treinamento do sistema eletrônico, o conselheiro Miquílio já será o primeiro a ser convidado para participar. Retorna à pauta o processo número 5.551 de 2013, que eu havia submetido ao Egrégio Tribunal Pleno e que foi objeto de um pedido de vista do conselheiro Raimundo Miquílio. Naquela oportunidade, eu solicitei ao Egrégio Tribunal Pleno autorização para a realização de uma inspeção extraordinária para proceder à análise dos contratos da Secretaria de Estado da Infraestrutura que tratam ou que têm por objeto principal o programa Água para Manaus Proama. O meu voto é no sentido da realização da inspeção extraordinária. Em discussão. Em votação, conselheiro Lúcio Albuquerque. De acordo. Conselheiro Júlio Cabral. De acordo. Conselheiro Raimundo Miquílio. De acordo. Conselheiro Júlio Pinheiro. De acordo. Conselheiro Josué Filho. De acordo. Conselheiro Ari Motinho Júnior. A unanimidade nos termos da proposta. Estou solicitando que sejam distribuídas cópias do projeto de resolução que altera a redação do parágrafo único do artigo 10 da resolução número 19 de 2012, para ser discutida na nossa próxima sessão plenária. Alerto que o processo já está em pauta e, portanto, os destaques podem ser feitos pelo sistema eletrônico. Ainda, solicito a atenção de Vossa Excelência para o seguinte. Há uma exposição de motivos da Secretaria-Geral que eu gostaria de tratar neste momento com os senhores. Cuidam os autos da exposição de motivos encaminhada pelo secretário-geral de Controle Externo, Dr. Pedro Augusto Oliveira da Silva, com o intuito de definir a uniformização de procedimentos de fiscalização no âmbito do controle externo deste tribunal, referentes à notificação inicial in loco dos gestores e ordenadores de despesas, juntamente com os demais responsáveis por eventuais danos causados ao erário, inclusive terceiros e ou particulares. O objeto da divergência é a interpretação conferida ao parágrafo 2º do artigo 20 e o parágrafo 2º, a linha B, do artigo 22, ambos da lei orgânica desta Corte de Contas, e que, se os senhores se lembram, foi objeto de uma modificação
no início deste ano. É, portanto, disposição nova na nossa lei orgânica. A notificação inicial, diz o artigo 20, a notificação inicial do responsável ou do terceiro interessado será feita pessoalmente ou por via postal, procedendo-se a notificação por edital somente na hipótese de não se conhecer o endereço do destinatário ou de este se encontrar em local incerto ou não conhecido ou negar-se a receber. Parágrafo 2º. Sempre que possível, a notificação inicial definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão impugnado, facultando-se aos responsáveis a possibilidade de, no prazo para a apresentação da defesa, recolher as quantias devidas e, através desta providência, pleitear a regularização das contas. Artigo 22. As contas serão julgadas, regulares, etc, etc, etc. O que interessa é o seguinte, parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 3, quando julgar irregulares, alíneas C e D, dano ao erário decorrente de ato ilegítimo ou antieconômico ou desfalque, desvio de dinheiro, bens e valores públicos deste artigo, ao julgar irregulares as contas, fixará a responsabilidade solidária. B, do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo, haja concorrido para o cometimento do dano apurado. O entendimento do órgão técnico é que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 2.423 de 96, a notificação inicial definirá somente a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão impugnado, enquanto o parágrafo 2º, a linha B do artigo 22 da referida lei, deixa claro que, quando do julgamento das contas irregulares, os julgadores fixarão a responsabilidade solidária da empresa privada e ou terceiro que, em coautoria com o gestor e ou ordenador de despesa, causar lesão aos cofres públicos, sendo essa a exceção à regra de que o particular não responde perante o Tribunal de Contas. Em síntese, uma vez detectada a existência de responsabilidade por ato de gestão, mediante inspeção in loco, a exemplo do dano ao erário, deve-se apurar e individualizar as condutas para fins de responsabilização, podendo-se, desde esse momento do procedimento administrativo, notificar o gestor e o terceiro que tenha concorrido para o ato danoso, considerada a solidariedade que decorre do ato ilícito, conforme a inteligência do parágrafo 2º do artigo 20 já citado. Noutro giro, sustenta-se que esse entendimento é divergente nesta Corte de Contas, porque alguns conselheiros afirmam não ser possível ao órgão técnico notificar terceiros e ou particulares, haja vista que a pessoa jurídica contratante com poder público não se submete à jurisdição do tribunal. O órgão técnico apresenta inúmeras decisões do conselheiro Raimundo Miquiles, acostados aos autos, as folhas 8 a 15, em que assenta de forma categórica que a responsabilidade solidária de terceiros deve ser fixada por ocasião do julgamento das contas, consoante parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Orgânica. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, manifestou-se nos autos através do parecer exarado pelo Procurador-Geral de Contas, Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida, seguindo o entendimento esboçado pela SESEX, no sentido de que, em caso de o órgão técnico, durante o trabalho de levantamento de dados e informações, detectar a existência de eventual dano ao erário, deve, havendo concorrência entre o gestor e o terceiro ou particular, notificar ambos, a fim de garantir o exercício do direito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, em harmonia lógica e sistemática, etc., e fundamento. Neste diapasão, o Supremo Tribunal Federal tem consolidado o entendimento de que a incidência das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa impõe assegurar aos interessados, a começar do particular contratante, o direito à notificação no momento da instauração do processo e durante as intervenções nele cabíveis, sob pena de nulidade do procedimento, conforme se vê no mandado de segurança 23.550 de relatoria do ministro Marco Aurélio, publicado em 31 de 10 de 2001. Dessa forma, por tudo que consta nos autos, sugiro ao egrégio Tribunal Pleno, nos termos estabelecidos, etc.,
que se acolha o entendimento esboçado pela SESEX, ratificado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e corolário ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal já citado. E aqui está a decisão do ministro Marco Aurélio, que, resumidamente, diz o seguinte: Tribunal de Contas, processo de representação, inclusive essa decisão é oriunda do Amazonas, diga-se de passagem, num processo em que estava envolvida a SUFRAMA, e em que o ministro Marco Aurélio diz o seguinte: a incidência imediata das garantias constitucionais referidas dispensariam previsão legal expressa de audiência dos interessados. De qualquer modo, nada exclui os procedimentos do Tribunal de Contas da aplicação subsidiária da Lei Geral de Processo, que assegura aos administrados, entre outros, o direito a ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. A oportunidade de defesa assegurada ao interessado há de ser prévia à decisão, não lhe suprindo a falta a admissibilidade de recurso, mormente quando o único admissível é o de reexame pelo mesmo plenário do TCU de que emanou a decisão. Então, não sei se ficou clara a questão, mas eu coloco o assunto em discussão, adiantando que o meu posicionamento é no sentido já afirmado pela SESEX e pelo Ministério Público. Abro o tema para discussão e franqueio também a possibilidade de os auditores se manifestarem na fase de discussão. Com a palavra, o conselheiro Raimundo Miquim. Peço vista do processo. Vista ao conselheiro Raimundo Miquim. E seria interessante que os senhores refletissem sobre esse assunto para que nós pudéssemos discutir oportunamente. Com a palavra, o conselheiro Lúcio. Vossa Excelência encaminha a todos cópia dessa... Então, eu vou pedir que sejam encaminhadas aos senhores conselheiros e auditores cópia da minha manifestação e da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Antes de encerrar a minha participação na fase de indicações e propostas, eu quero dizer ao Tribunal Pleno que nós estamos recebendo hoje a visita dos novos estagiários que ingressaram esta semana no Tribunal de Contas, por isso a nossa sessão a nossa plateia está repleta hoje, não deu para quem quis, peço desculpa aos que estão em pé, mas quero mais uma vez parabenizar os senhores por terem conseguido lograr êxito no exame e desejar a todos que se sintam à vontade no tribunal, que realmente o estágio lhes seja proveitoso. Está franqueada a palavra. Presidente. Com a palavra, o conselheiro Lúcio Albuquerque. Eu já, inclusive, falei com o secretário que ainda retirar de pauta, da minha pauta, o processo 4.368/2013. É um recurso. Retirado de pauta. Senhor presidente, Com a palavra, o conselheiro Ari Moutinho Júnior. minhas palavras é para desejar boas-vindas a todos os estagiários e desejar a todos que aqui seja uma passagem para o sucesso de todos eles na carreira profissional. Que o Tribunal de Contas ele tem um histórico de ser muito disputado, os nossos estágios, e aqui nós tivemos a certeza de ter contribuído na carreira de muitos profissionais, juízes de direito, juízes federais, promotores, enfim, pessoas que aqui passaram, contribuíram nesta casa e deixaram saudades pela competência. Então, que vocês sejam muito bem-vindos aqui, aproveitem, contribuam com a casa e que, como disse no começo, sejam um degrau para o sucesso da carreira de cada um dos senhores e senhoras. Sejam bem-vindos. Presidente, assumir as palavras do conselheiro Ari. Senhor presidente, o conselheiro Miquiles parece que quer falar antes. Conselheiro Raimundo Miquim. Para também dar as boas-vindas e dizer que o conselheiro Ari tem razão. Nós temos exemplos aqui de estagiários que hoje estão ocupando cargos comissionados e outros que tiveram sucesso em concursos do Tribunal de Contas e hoje fazem parte do quadro permanente do Tribunal de Contas. Então, que Vossas Excelências tenham sucesso e aproveitem. Eu costumo sempre dizer para o pessoal que faz estágio que tudo que vocês
desenvolverem, aprenderem aqui no tribunal, talvez não sirva para o tribunal, mas serve para vocês na vida profissional. Então, sejam bem-vindos e sucesso. Conselheiro Júlio Cabral. Excelência, eu acompanho a todos. Conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, eu quero me congratular também com os novos estagiários e sabedor que passaram por um processo extremamente rigoroso, e os que estão aqui certamente são os melhores. Eu, como coordenador-geral da Escola de Contas Públicas, tenho a grata satisfação de tê-los aqui conosco e dizer que realmente muitos estagiários que passaram pelos gabinetes do tribunal e por outros setores do tribunal, hoje desempenham cargos comissionados. E, inclusive, eu pessoalmente tive a grata satisfação de uma estagiária do meu gabinete, que também percorreu o mesmo caminho, entrou como estagiária, depois ocupou um cargo comissionado e hoje é procuradora do Estado do Amazonas, a doutora Hélida. Portanto, vocês também poderão seguir os mesmos caminhos. Vocês que foram selecionados dentro de um critério rigoroso do tribunal e que nós hoje sentimos essa satisfação na esperança de que possam efetivamente aproveitar o máximo possível e contribuir muito com o tribunal. Haverão de contribuir muito. Vocês, todos que estão aqui, são extremamente importantes, tais quais todos os nossos servidores, tais quais todos os nossos conselheiros, todos os conselheiros, meus pares, e o Ministério Público, tais quais todos que estão aqui, os senhores são extremamente importantes. Sintam-se à vontade. Continua francada a palavra. Presidente, só para um breve... Primeiro, congratular como Vossa Excelência pela lembrança desse bem-vir. O novel e jovem conselheiro Ari, na plenitude da sua juventude e inteligência, explanou o quadro do futuro de vocês. O que Cabral, arrematando, me queria, disse o seguinte: ganha o tribunal no presente com vocês e vocês ganham o futuro. Sejam bem-vindos. Obrigado. Ainda na fase de indicações e propostas, mais um último assunto da minha parte que me recordei agora. É que ontem houve uma audiência pública na Câmara de Deputados, capitaneada, inclusive, por um deputado federal do Estado do Amazonas, que é o deputado Pracia, sobre o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. E eu, apenas baseado na reportagem de hoje, de um dos jornais que tratou do tema, e, portanto, fazendo esta ressalva de que o meu comentário será baseado nesta reportagem, apenas quero repudiar, mais uma vez, as afirmações feitas ali em relação aos tribunais de contas, porque, segundo o entendimento divulgado, é de que os tribunais de contas são órgãos ineficientes, são órgãos que não realizam a competência constitucional para a qual existem, a razão da sua existência. E eu quero repudiar veementemente essas afirmações. Que os tribunais de contas são órgãos que precisam melhorar, que são instituições que precisam ser aperfeiçoadas, isto daí é público, é óbvio, e não é diferente de nenhuma outra instituição deste país. Eu não conheço nenhuma instituição deste país, um país cuja democracia é jovem, e o momento é de natural ebulição, o momento é de natural modificação de tudo, de contestação de tudo, e eu não conheço nenhuma instituição deste país que não precise ser melhorada e ser aperfeiçoada. Os tribunais de contas estão no mesmo caminho. E, efetivamente, só quem, ou de má fé, ou por ignorância,
não consegue perceber que há, sim, em andamento uma modificação nos tribunais de contas deste país, no nosso e em todos os outros. Há avanços consideráveis na área de controle externo, exatamente por conta, inclusive, da integração, e o conselheiro Júlio Pinheiro sabe muito bem disso, porque tem muita participação nisso, na integração e na troca de experiências entre os tribunais de contas, sabe que os tribunais de contas cada vez mais estão integrados, estão com programas coletivos, quer dizer, por exemplo, o Promoex é um exemplo em que os tribunais de contas começaram a colocar em andamento um programa sistêmico para o controle externo. E eu não vou repetir aqui os avanços que houve, em relação a tribunais de contas e o controle externo. Infelizmente, algumas pessoas, repito, ou por má-fé ou por ignorância, e algumas são por má-fé mesmo, porque se sabe que não são ignorantes, elas deturpam certos dados, elas invocam certas situações e generalizam para atacar os tribunais de contas. Então, nesta audiência de ontem, sobre este assunto, sobre a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, que é uma questão que os tribunais de contas defendem, os tribunais de contas defendem a criação. E, paradoxalmente, parece que o deputado federal não quer a criação do Conselho Nacional, né? Então, tem Conselho Nacional para Tribunal, para a magistratura, tem Conselho Nacional para o Ministério Público, e há necessidade de um Conselho Nacional para os tribunais de contas, mas parece que o deputado não quer esse conselho. Ao contrário, faz uma proposta de integrar os conselheiros no Conselho Nacional de Justiça. Ora, a própria OAB já disse que isso é inconstitucional, o próprio Conselho Nacional de Justiça já disse que não cabe, e é uma tentativa, na realidade, de tumultuar e de não permitir que haja esse conselho. Então, ao mesmo tempo que se lança uma crítica pública e desarrazoada e destemperada sobre os tribunais de contas, as iniciativas que partem dos próprios tribunais de contas no sentido de criar este conselho são desprezadas, são minimizadas, e muitas vezes isto é feito de caso pensado, na minha opinião. O nosso presidente da Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, o Antônio Joaquim, esteve presente, não foi convidado. Vejam bem, quer se discutir Tribunal de Contas e Conselho do Tribunal de Contas, se convidou todo mundo. Se convidou o presidente da Ampicom, se convidou o presidente da OAB, se convidou o presidente do CONAMP, se convidou o presidente de tudo que é lugar. E não se convidou o presidente da Associação dos Tribunais de Contas. Começa daí, na minha análise, a pouca vontade de resolver o problema, ou de discutir seriamente o problema. Porque se você vai discutir Tribunal de Contas e não envolve os tribunais de contas na discussão, a mim parece que essa discussão é totalmente ilegítima. Mas, mesmo assim, o presidente, sabendo desta reunião, tomou um avião e foi participar desta reunião e me relatou ainda há pouco, antes da sessão, que foi uma coisa terrível, exatamente, posições preconceituosas, posições totalmente distorcidas, foram colocadas lá e que, portanto, da minha parte, merecem repúdio. E eu não poderia deixar de, neste momento, na nossa sessão, fazer o meu registro de total contrariedade a este procedimento que está evidentemente equivocado e que não melhora nada, na minha opinião, o sistema Tribunal de Contas. Mas era o que eu tinha a dizer. Presidente, Continua franqueada a palavra. Eu sou solidário a Vossa Excelência, evidentemente, aos tribunais de contas, mas devo lembrar a Vossa Excelência que eu tenho já partido 37 em Tribunal de Contas, e todas as vezes, certo? Vou abrir, não são todos, mas um grande número de deputados que querem espaço na mídia atacam os tribunais de contas. Entre os judiciários não atacam,
no Ministério Público não ataca, é só o Tribunal de Contas. Em contrapartida, quando eles assumem algum cargo público e tem, evidentemente, são acusados de corrupção, desvio de dinheiro público, malversação de dinheiro público, eles jogam para todo mundo que suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas passa a ser a segurança deles. Aí é respeitado. Não, o Tribunal de Contas aprovou minhas contas. Não é verdade o que estão me acusando. Infelizmente, isso eu tenho visto há 37 anos. Então, para mim, não é novidade o pensamento do deputado do Praciano. Eu conheço ao longo do período do inverno. É só isso. É amigo de Vossa Excelência, de mesa de bar, não tanto assim, não me convida. Continua a franquia da palavra. Eu peço a palavra, Excelência. Conselheiro Júlio Cabral. Quero lhe acompanhar em todo o refúgio que Vossa Excelência teve, é o mesmo meu, e contra essa personagem, há muito tempo que eu não perco tempo em falar dela, Excelência. Esse deputado federal. Conselheiro Raimundo Miqueiros. Eu também gostaria de endossar as palavras de Vossa Excelência. E eu já tive a oportunidade, em determinada ocasião, de dizer que ao deputado Praciano, no evento lá na Suframa, de que o poder a que ele pertencia, né, ao órgão ao qual ele pertencia, não era exemplo para nenhum outro órgão, em nível do Brasil, né, que é a Câmara dos Deputados. Isso inclusive saiu na mídia, esse nosso diálogo amável lá na Suframa, um evento lá. Então, estou de acordo com as palavras de Vossa Excelência. E da mesma forma, conselheiro Júlio Pinheiro, que nós sabemos que lá na Câmara de Deputados há pessoas que não deveriam estar lá e que mancham aquele parlamento, mas isto não passa pela cabeça de ninguém, que por causa destas pessoas se imagine a possibilidade de se extinguir um parlamento e fechar uma casa daquela. O fato das pessoas, as pessoas costumam confundir instituição e pessoas que eventualmente ocupam os cargos. Uma coisa, como lembrou Vossa Excelência, não tem nada a ver com a outra. Há pessoas que não têm condições de estarem nas instituições, e são todas elas. Todas as instituições padecem desse mal. Isso não quer dizer que nós temos que acabar com a instituição. Conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, primeiramente endossar ipsiliteris as palavras de Vossa Excelência e me solidarizar com a Tricom, a presidência da Tricom, pelo fato de sequer ter sido comunicada do evento, já que representa os tribunais de contas. E, obviamente, parabenizar o presidente de ter unilateralmente se dirigido até a reunião para repudiar esse ato. Eu quero dizer a todos os nossos conselheiros, nossos pares que estão aqui presentes, que essa prática vem sendo realizada para busca pura e simplesmente da exposição. Agora, é interessante que nós não percebemos nenhuma atitude do deputado com relação ao mensalão, nenhuma atitude de repúdio com relação ao mensalão, que foi praticado por grupos de pessoas ligadas, de políticos ligados ao PT, e que simplesmente utiliza outros mecanismos, talvez até para encobertar uma eventual omissão com relação às situações graves que passa esse país. Se tem um modelo democrático, e aí alega que a interferência de políticos nos tribunais de contas, aí não se fala também que o Tribunal de Contas é o tribunal mais democrático, porque parte dos seus conselheiros são originários do poder legislativo e, teoricamente, tem participação do povo, porque o deputado foi escolhido pelo povo. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, todo ele é escolhido pelo presidente da República. O Superior Tribunal de Justiça, idem, com a participação, obviamente, da OAB, com a participação do Ministério Público, mas vai em lista tríplice para ser escolhida pelo presidente da República. E aí criticar que o sistema Tribunal de Contas, dois membros escolhidos
pelo governador, no caso, o membro do Ministério Público, que é um membro de carreira, e o membro dos auditores, que é também membro de carreira, criticar esse modelo significa atirar no próprio pé e significa desconhecer que parte significativa, a maior parte significativa, é oriunda da escolha do parlamento, dos parlamentares. Portanto, muito mais democrático, portanto, muito mais acessível, em termos, colocando-se em termos de transparência, aquilo que efetivamente acontece conosco. Mas eu ainda estou aguardando manifestações contrárias a práticas de pessoas que estão sendo julgadas aí pelo Supremo Tribunal Federal e que fazem parte, são políticos, e que eu não vi até hoje nenhuma crítica contundente. Se alguém conhece, eu desconheço, por parte do deputado, e simplesmente jogando para a plateia, jogando para o eleitorado, tenta atacar uma instituição que tem buscado fazer o seu papel e tem feito o seu papel e tem melhorado em muito o controle externo nesse país. Não fora isso, não fora o controle dos tribunais de contas, quando não há controle, há muito mais desvio de finalidade. Hoje, os países mais desenvolvidos, os que têm menos corrupção no mundo, são a Dinamarca e a Holanda, por exemplo, e são os países onde, proporcionalmente, relativamente à população, são os que detêm o maior número de auditores e controladores dos gastos públicos. Portanto, o que se precisa é investir na instituição para melhorar muito mais, e Vossa Excelência citou bem o PROMOEX, que é um programa de modernização dos tribunais de contas, para que nós possamos ter muito mais auditores, para que nós possamos fazer muito mais, um controle muito mais apurado dos gastos públicos, para que nós tenhamos realmente a verdadeira finalidade daquilo que é oriundo dos impostos pagos pela população, a serem aplicados efetivamente na educação, na saúde e na área social e em outras áreas, porque só teremos um país melhor se tivermos mais fiscalização, se tivermos tribunais de contas mais fortes. Parece até que a intenção é enfraquecer os tribunais de contas, por conta de eventuais situações de políticos aliados, gestores aliados a determinados parlamentares, que são condenados aqui pelo tribunal, são rejeitadas suas contas aqui pelo tribunal, e parece ser uma represália contra essa instituição que é nobre, que precisa ser preservada e que é orgulho para todos nós. Presidente, Senhor Josué Filho. me permita em 3 tópicos. Primeiro, congratular com Vossa Excelência e todos que lhe seguiram. 2, hoje é o dia D da nação. Talvez seja essa a razão. 3, há outras razões que só as eleições explicam. Muito obrigado. Peço a palavra, presidente. Conselheiro Ari Moutinho Júnior. O referido deputado, ele, todo período pré-eleitoral, ele procura a ribalta, procura os holofotes. E já foi muito bem colocado, e pouco me sobra, como novel conselheiro, a falar. Quais seriam as minhas colocações depois da sabedoria de um decano, passando pelo conselheiro Miquiles, que já teve um entrevero com ele na Suframa, depois do nosso brilhante Júlio Pinheiro, que já se posiciona nacionalmente, pelo nosso Júlio Cabral e pelo resumo do nosso Josué Filho. Eu diria que não é ignorância, é má fé. Vossa Excelência precisou quando trouxe o assunto à pauta com muita sabedoria. E má fé, senhor presidente, é algo que não se questiona, se lamenta. Se lamenta porque passa a ser algo que a sociedade vai repelir e começa a questionar, inclusive, condutas em posicionamentos eleitorais, posicionamentos de posturas ético-partidárias, de pessoas que Vossa Excelência, ao constatar a conduta parlamentar do referido deputado, que ele repele, que ele condena e que, por conchavos eleitorais, ele se associa. E aqui eu vejo o procurador Carlos Alberto com muita atenção. Se nós prestarmos atenção nas últimas 2 alianças político-eleitorais que o referido deputado fez, são verdadeiras caricaturas. Pessoas que ele repeliu, que ele agredia, que não servem para o convívio, mas servem para uma aliança partidária. Agora mesmo ele desenha uma
possível candidatura ao Senado com alguém que ele tanto agride, que é alguém que ele repele e passa a ser um parceiro eleitoral. Então, a incoerência toma conta da conduta político-partidária e da vida desse referido deputado. Então, para concluir, senhor presidente, eu só tenho a lamentar que uma das 8 vagas do Estado do Amazonas, que foi a ele conferida legitimamente pelo voto, apesar de nem daqui ele ser, que isso aí não é nenhum demérito, todos nós somos brasileiros, que ele não esteja agindo com respeito pela belíssima votação que teve na eleição passada, quando ele tenta, mais uma vez, de respeitar um tribunal que é tão bem respeitado diariamente pelas decisões aqui proferidas. Auditoriana Santos. Eu também quero me associar, presidente, às palavras de repúdio. Senhor presidente, também gostaria de me associar a tudo que já foi dito. Encerrada a fase de indicações propostas, distribuição. Conselheiro Lúcio, lote 8. Conselheiro Júlio Cabral, lote 4. Conselheiro Miquiles, lote 5. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 7. Conselheiro Josué Filho, lote 1. Conselheiro Arimoutinho Júnior, lote 3. Auditora Yara Santos, lote 9. Auditor Mário Filho, lote 2. Auditor Alípio Filho, lote 6. Julgamentos adiados. Muito bem, um primeiro processo de relatoria do conselheiro Lúcio Albuquerque é o de número 3.693, de 2012. Pediu visto o conselheiro Raimundo Miquiles. Com a palavra, o conselheiro relator. Eu estou aqui com voto vista do conselheiro Miquiles, no qual Sua Excelência conclui dizendo que ele relata, evidentemente, as irregularidades que constam no meu voto e diz, desta forma, concordo com o digno relator e voto, sugerindo que o Egresso Tribunal Pleno tome conhecimento do recurso para, no mérito, negar o provimento, que é meu voto. É um destaque ratificador. Ratificador, nada mais, nada menos. Tá bom. Então, está tudo certo. Está está pacificado. aprovado. Não há divergências. Está aprovado o voto condutor. Processo número 2384-2013. Pediu visto o conselheiro Raimundo Miquiles de uma arguição de inconstitucionalidade. Com a palavra, o auditor Mário Filho. Senhor presidente. Desculpa, mas é vista para o gabinete, Vossa Excelência pediu vista hoje. hoje. Certo, senhor presidente. Ocorre que Vossa Excelência Havia pedido vista. havia pedido vista Por isso desse está 3 de processo. setembro aqui. Então, vista ao conselheiro Raimundo Miquiles. Encerrada a pauta de julgamentos adiados. Pauta de julgamentos ordinária. Pauta ordinária. Na pauta do conselheiro Lúcio Albuquerque, não há pedidos de vista nem destaques. Estão todos os votos aprovados. Na pauta do conselheiro Júlio Cabral, no processo de número 2254, de 2012, há um destaque, mas é do conselheiro Júlio Pinheiro, sobre assunto já debatido pelo tribunal, multa do ACP. Se ninguém tem mais nenhuma observação, dou por aprovado o voto com... Presidente, há um destaque de Raimundo Miquiles nesse processo, no mérito com o relator, nas multas divergentes. Qual é o processo, Excelência? É esse que Vossa Excelência acaba 2254. de 2012, prestação de contas de Mário Rui de Lacerda Freitas. Bom, no sistema só está sinalizado o Por conselheiro isso que eu Júlio lembrei, Vossa Excelência, o sistema não é completo, presidente. Não é completo porque não é o problema, não é o sistema. Não é alimentado. Quem não alimenta o sistema. Né? Por isso Quem ele é um não subnutrido. alimenta o sistema é que tem problema, não é o sistema. Tem razão, Vossa Excelência. Mas então vamos ao destaque. Com a palavra o conselheiro Raimundo Miquiles.
É só contra o valor das multas, meu presidente. É apenas a redução no valor das multas, Pela cronologia. que eu estou sugerindo as multas com relação à resolução vigente à época em que ocorreram as irregularidades. Muito bem. Em votação, então, conselheiro Lúcio Albuquerque. Fico com o relator, essa. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com o relator, apenas a multa do ACP, não é? O ACP já está. Conselheiro Josué Filho. Presidente, no mérito com ambos, na divergência aritmética com o Raimundo Miquiles. Conselheiro Ari Moutinho Júnior. Com o relator na íntegra, excelência. Por maioria. A unanimidade quanto Ao mérito. ao mérito. Por maioria. Vencidos os conselheiros Raimundo Miquiles e Josué Filho, que aplicavam outras multas. E também vencido o conselheiro Júlio Pinheiro, que não aplicava a multa do ACP. Na pauta do conselheiro Júlio Cabral, não há mais destaques, não há pedido de vistas, dou por aprovados os votos. Pauta do conselheiro Raimundo Miquiles. Na pauta do conselheiro Raimundo Miquiles, também não há destaques, não há pedidos de vista, dou por aprovados os votos. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Na pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, neste processo que há um destaque, estou impedido. Transfiro a presidência ao conselheiro Josué Filho. Senhor É presidente. o processo 977/2012. Senhor presidente. Ao assumir, concedo-lhe a palavra, Senhor conselheiro. presidente, só para adiantar Vossa Excelência, para que haja uma harmonia de votos anteriores, eu vou concordar com o destaque, por exemplo, vou encampar o destaque, portanto, não há divergência, Vossa Excelência Estando pode proclamar o pacificado, resultado. consulta os conselheiros para que o acompanhe e eu proclame o voto do relator que absorveu o destaque Raimundo Miquiles. E assim sendo, dou por aprovado e devolvo-lhe a presidência, conselheiro Érico. Os demais processos estão aprovados os votos porque não há destaques. Na pauta do conselheiro Josué Filho, não há destaques, nem pedidos de vista, dou por aprovados os votos. Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior. Excelência, os destaques da minha pauta são exatamente com relação à dosimetria das penas do conselheiro Raimundo Miquiles e conselheiro Júlio Pinheiro. São os de sempre. E eu só vejo aqui destaques do conselheiro Júlio Pinheiro. O primeiro é a ACP, mas há um destaque do conselheiro Raimundo Miquiles também, Excelência. No processo, um voto vista, na realidade, do conselheiro Raimundo Miquiles, no processo 2253. Continua em discussão. Em votação, conselheiro Lúcio Albuquerque. Relator. Conselheiro Júlio Cabral. Relator. Conselheiro Josué Filho. No mérito com ambos, na aritmética com o conselheiro Miquiles. Aprovados os votos do eminente conselheiro relator, vencidos os conselheiros Raimundo Miquiles e Josué Filho. Quanto às multas e o conselheiro... Presidente, eu estou meio confuso. Qual é o processo que nós estamos julgando? Todos, excelência. Todos. No momento, 2253. Porque a destaque de 2009. dois, nós estamos votando em bloco, o conselheiro relator anunciou que há dois destaques e nesses dois destaques o assunto é o mesmo e nós estamos votando em bloco. Restou dúvida ainda, conselheiro? Não, é porque realmente a minha pauta não consta nada. Este problema de não se alimentar a pauta É grave. é grave, né? É complicado, porque causa algum embaraço. Mas já está esclarecido para Vossa Excelência? Vossa Excelência permanece na dúvida? Quem alimenta a pauta é que faz o destaque, não é, Excelência? É, Excelência. Ah, bom, Estou então, falando do O julgamento. conselheiro que faz destaque tem que acordar, porque eu também não sabia do destaque dele no meu. Na pauta da auditora Yara Santos, não há destaques, não há pedido de vista, estão aprovados os votos. No processo constante da pauta do auditor Alípio, não há nem destaque, nem pedido de vista. Está aprovado o voto. Na pauta administrativa também não há destaques, nem pedido de vista, estão aprovados todos os votos. Encerrada a pauta administrativa também. Franqueada a palavra. Ao agradecer mais uma vez a presença dos Estagiário. novos estagiários, dos servidores do tribunal, dos senhores conselheiros, auditores, procurador-geral,
Desejando um resto de dia agradável a todos e convocando a nossa próxima sessão para o dia 25 de setembro, às 10 horas da manhã, dou por encerrada a presente sessão. Obrigado.